Olha só, se a série Pluribus da Apple TV não fosse distópica o suficiente para você, agora a gente ficou sabendo que ela desencadeou uma psicose numa mulher lá na Inglaterra. A mulher foi internada na Inglaterra, ela se internou porque achou que estava tendo visões e coisa e tal, mas era só um anúncio de Pluribus. Olha que coisa absurda. Vamos entender esse caso aqui, porque olha só, eu sinceramente, o pessoal está culpando a Apple, dizendo que a Apple está fazendo propagandas absurdas e não sei o que lá, e que a Samsung... Mas, pelo que eu entendi, é só uma propaganda, né? Ou seja, o problema é que a mulher, ela tem problemas mentais já, né? Tanto que ela já tinha um médico, já foi lá, já se internou na clínica. Vamos entender esse troço aqui, ó. Parece que foi esse anúncio aqui, ó, numa geladeira Samsung. Eu nem sabia que tinha isso, né? Mas parece que já tem essas geladeiras mais modernas agora, que vem com uma interface e, eventualmente, pode ter anúncio nessa interface. Eu nem sabia que podia isso, né? E a mulher se chama Carol. E aí o anúncio é esse daqui, ó, né? Nos desculpe que nós deixamos você chateada, Carol, né? Para quem está acompanhando a série Pluribus, e eu certamente estou acompanhando a série Pluribus, dá para entender exatamente o que é isso daqui, mas para a mulher que se chama Carol e não sabia o que estava acontecendo, isso gerou um surto psicótico. Vamos entender essa história aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal OneCapsu e essa notícia foi sugerida por Palestra no IDP da 4x4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O pessoal está criticando quanto a propaganda em eletrodomésticos faz mal. E de novo, a minha geladeira não tem nem tela, quanto mais fazer propaganda. Mas eu já ouvi falar que realmente existem geladeiras com telas hoje em dia, geladeiras inteligentes, que até fazem compra para você, que já mandam entregar quando estiver faltando alguma coisa, enfim. Né? Pode ser que seja útil para alguém, coisa e tal. E aparentemente isso que aconteceu, né? A descrição está aqui, ó. A minha irmã esquizofrênica foi hospitalizada, ela se auto-hospitalizou porque ela achou que estava tendo um episódio psicótico quando alguém estava tentando comunicar com ela através da geladeira dela, né? Na verdade, era um anúncio na tela da geladeira. E ela está pedindo ajuda aqui, ela está pedindo ajuda no Legal Advice UK, ou seja, um fórum do Reddit para conselhos legais lá no Reino Unido, né? E de novo, você já dá a entender que ela está querendo entrar com um processo contra a Samsung e contra a Apple, né? E de novo, assim, não sei. Você pode entender que o anúncio é um anúncio ruim? Não me parece, não tem nada chocante no anúncio, não tem nada que chame atenção. Tá bem claramente botando aqui, ó, Apple TV Plus aqui, Pluribus, nova série, não sei o que lá. Aí a frase que tá dizendo aqui, ó, nos desculpe que nós deixamos você chateado, Carol. Para quem não conhece a série Pluribus, eu estou acompanhando ela, inclusive estou fazendo vídeos lá no meu canal Tomate na Mão. O meu canal Tomate na Mão é o canal que eu falo de séries e livros de ficção científica, e aí eu fiz 2 vídeos lá sobre isso. O primeiro sobre os episódios 1 e 2, que é o início da série, depois os episódios 3, 4 e 5. Já saiu o episódio 6 também da Pluribus. Eu não vou falar toda a coisa da série, mas é bem interessante, né? Um vírus extraterrestre chega no planeta Terra e as pessoas se unem num grande socialistão, né? Viram a utopia comunista no mundo, todo mundo, para todos de acordo com a sua necessidade, para cada um conforme a sua capacidade, né? Ou seja, é a utopia comunista de que não falta nada para ninguém, não sei o que lá, só que algumas pessoas são imunes ao vírus, né? A Carol, que é a protagonista dessa série, é uma dessas pessoas que é imune ao vírus, né? E aí a luta é essa, né? Ela como libertária, porque justamente está lutando contra essa hive mind, né? Esse comunistão que virou o mundo, e o mundo contra ela, né? Essa sociedade contra ela. É bem interessante a coisa toda, não vou entrar em detalhes. Se você quiser mais informações, tem os meus vídeos lá no canal Tomate na Mão, ou então na Apple TV Plus. A Apple TV Plus realmente tem tido umas séries muito bacanas de ficção científica, é uma área que eu gosto muito. Então eu acabo acompanhando isso daqui, né? Então, para quem está acompanhando a série, faz todo sentido no mundo. A protagonista da série é a Carol, né? E a Hive Mind, ela é altamente passivo-agressiva, sabe aquele negócio de não querer te agredir, mas né, jogando para um canto, te forçando a fazer coisas, né? Então, isso é uma frase que eles falam para ela várias vezes: pô, desculpa a gente ter chateado você e não sei o que lá.
Enfim, é bem interessante a premissa da série e também o desenvolvimento está muito interessante também, né? Você vê as pessoas se aproveitando desse vírus de formas diferentes no final das contas. E para quem é libertário é bastante relatável, né? Você vê esse mundo de gente aí imerso no Estado, achando que o Estado é ético, que o Estado é real, que o Estado não é uma entidade criminosa e coisa e tal. Todo mundo tratando o Estado como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? E a gente, nós libertários, falando exatamente o problema, o que é o Estado de fato, né? O Estado, o governo, é uma organização criminosa tão ruim quanto o PCC, o Comando Vermelho, ou qualquer outra dessas, né? Mesmo quando o Estado não faz nada com você, porque esse é um ponto, né? O Estado, o pessoal fala, não, que todo mundo aqui tem saúde de graça, é tudo uma maravilha, entre no Estado, Carol, venha para o nosso lado, se una à coletividade, coisa e tal. É realmente muito interessante, né? Então, mas o que aconteceu lá na Inglaterra? A moça, a irmã dessa outra moça aqui, né, que é psicótica, ela já teve internada várias vezes, não sei o que lá, e a Carol é o nome da irmã dela. A irmã dela viu esse anúncio aqui na geladeira e achou que a geladeira estava comunicando com ela, e aí né, achou que estava tendo um surto psicótico, se internou no hospital, coisa e tal. Eu imagino que está bem, porque, né, em princípio, não era um surto psicótico, era apenas uma propaganda na geladeira, né? E, bom, a gente tem alguns pontos para levantar aqui, né? Primeira coisa, uma coisa que eu sempre falo muito desse problema, nesse caso, né? O problema, claramente, é a pessoa que já tem problema mental. Assim, eu sei que é chato dizer isso, mas a verdade é que ela, né, a propaganda, toda a propaganda é feita para as pessoas que, para o grosso da população. Para uma pessoa ou outra pode soar ofensivo, qualquer coisa pode soar ofensivo, né? A irmã dela fala aqui que não, que é uma propaganda muito estranha contra um fundo amarelo muito estranho. Pois é, o fundo amarelo muito estranho tem um motivo de ser. A série é exatamente uma série distópica, né? Tem o vírus aqui, esse petri dish aqui, essa coisa de amostra aqui, amarelo, né? O tom amarelo é porque é uma infecção que está acontecendo, é o vírus do socialismo infectando as pessoas, né? E daí ela viu isso e isso foi uma propaganda que não deveria estar em geladeira. E bom, de novo, eu não acho que é muito comum propaganda em geladeira. As geladeiras que eu conheço não tem nem onde botar propaganda, mas enfim, é uma propaganda, né? Tá claramente aqui, não tem como, não tem nada ofensivo, não tem nada ameaçador, não tem nada gritante, é que ela que se confundiu nessa história, né? Então não deixa de ser uma coisa curiosa, né? Vale a pena propaganda em geladeira? Aí fica a questão. Como é que funcionam essas geladeiras da Samsung, né? A geladeira da Samsung é uma Smart Fridge da Samsung, né? Quando você compra, você está ciente de que ela pode ter propagandas, que vai passar propaganda ali, ou é uma coisa que você não está ciente? Se você comprou uma geladeira e de repente a Samsung decidiu que vai passar propaganda na sua geladeira, eu acho errado. Você está tendo uma violação aí do contrato, não é para ter propaganda numa geladeira. Por outro lado, se você sabia que ia ter propaganda na geladeira, quando você comprou a geladeira, né, estava claro que haveria propaganda na geladeira, não tem o que dizer, né? Olha que coisa estranha, uma propaganda na geladeira. Mas né, você comprou uma geladeira que passa propaganda, passou propaganda na geladeira. Eu não sei qual é a vantagem do usuário isso daqui. Eu preferia desligar esse troço aqui e não botar nenhuma propaganda, mas enfim, cada um é cada um. Sei lá, se tem algum desconto, de repente a geladeira vem com desconto se você aceitar propaganda. Não sei como é que funciona essas coisas. Então, essa é a situação, né? E a outra coisa é que, bom, eu fico muito triste para a moça, realmente. Eu entendo que ela pode ter sentido que era uma mensagem para ela e coisa e tal, mas propagandas fazem isso o tempo todo, né? Não me parece uma propaganda agressiva, uma propaganda inconveniente que possa gerar... Quando você pensa numa propaganda inconveniente, você tem que pensar na média da população, né? É lógico que absolutamente qualquer coisa que você fale pode ofender uma pessoa aleatória. Sempre vai ter uma pessoa que pode se sentir ofendida com alguma coisa. Mas certamente não é algo ofensivo para o grosso da população. Enfim, gerou essa confusão toda lá, né? Vai dar alguma coisa isso daqui? Eu não sei, as justiças estão cada vez mais malucas, adoram pegar esse tipo de caso que chama atenção e coisa e tal. É uma empresa grande como a Apple, vamos processar a Apple, porque a Apple tem muito dinheiro, nessa lógica de botequim, que é terrível porque perverte a justiça, né? Justiça é fazer a coisa certa. Não importa se a pessoa é rica ou não é rica. Se a coisa é errada, ela tem que pagar. Se a coisa é certa, não tem que pagar. Mas enfim, justiça no mundo inteiro tem esse vírus
da justiça social que acaba invalidando a justiça em si. Vamos ver no que dá isso daqui. Achei curiosa essa história. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.